Seja bem-vindo ao DRN Audiolivros. Se não for inscrito ainda, peço que se inscreva no nosso canal. Acompanhe os nossos audiolivros aí. A gente tem bastante conteúdo. Se você deseja um livro e não tiver no canal ainda, deixa nos comentários aí que eu sempre faço uma lista e tento ir atrás assim que possível. Se quiser nos dar uma força, a gente tem o Apoia-se, o Seja Membro e também o Pix. Sempre fica na descrição do canal e na descrição dos vídeos. E muito obrigado por estar acompanhando a gente nessa jornada. E vamos para as nossas leituras. Livro 3. 1. A partida de Boromir. Aragorn subiu a colina às pressas. Vez por outra inclinava-se para o chão. Hobbits pisam leve e suas pegadas não são fáceis de decifrar, nem mesmo para um caminheiro. Mas não longe do topo um regato atravessava a trilha, e na terra úmida ele viu o que estava buscando. Interpreto bem os sinais, disse ele para si mesmo. Frodo correu até o cume. Pergunto-me o que ele viu lá. Mas voltou pelo mesmo caminho e desceu a colina outra vez. Aragorn hesitou. Desejava ir ele mesmo ao alto assento, esperando ver ali algo que o guiasse na sua perplexidade. Mas o tempo urgia. De repente deu um salto para a frente e correu até o topo, atravessando as grandes lajes e subindo os degraus. Então, sentado no alto assento, olhou em volta. Mas o sol parecia obscurecido e o mundo apagado e remoto. Virou-se do norte até retornar ao norte, e nada viu senão as colinas distantes, a não ser que bem longe conseguisse ver novamente uma grande ave, como uma águia voando alto no ar, descendo lentamente em círculos amplos rumo à terra. Mesmo enquanto observava, seus ouvidos aguçados perceberam sons na mata lá embaixo, do lado oeste do rio. Aprumou-se. Havia gritos nele, e entre eles, para seu horror, podia distinguir as vozes ásperas de orcs. Então, de repente, uma grande trompa fez soar um chamado rouco, e seus toques golpearam as colinas e ecoaram nos vales, erguendo-se em um possante grito acima do rugido das cataratas. A trompa de Boromir! Exclamou ele. Ele está em apuros. Desceu os degraus aos saltos e seguiu pulando trilha abaixo. Ai de nós! Uma sina má me acomete neste dia e tudo que faço dá errado. Onde está Sam? Enquanto corria, os gritos vinham mais altos, mas agora a trompa soava mais débil e desesperada. Ferozes e estridentes erguiam-se os berros dos orcs, e de repente os toques de trompa cessaram. Aragorn desceu correndo a última encosta, mas, antes que conseguisse alcançar o sopé da colina, os sons se extinguiram, e quando se virou para a esquerda e correu naquela direção, eles recuaram, até que finalmente não conseguia mais ouvi-los. Sacando a espada reluzente e gritando: Elendil! Elendil! Ele passou correndo com um estrondo pelo meio das árvores. Cerca de uma milha do Parth Galen, numa pequena clareira próxima do lago, encontrou Boromir. Estava sentado, encostado a uma grande árvore, como se descansasse. Mas Aragorn viu que ele estava transpassado por muitas flechas de penas negras. Ainda tinha a espada na mão, mas ela estava partida junto ao punho. Sua trompa, rachada em 2 pedaços, estava ao seu lado. Muitos orcs jaziam abatidos, amontoados em toda a sua volta e a seus pés. Aragorn ajoelhou-se junto a ele. Boromir abriu os olhos e esforçou-se para falar. Por fim, vieram palavras lentas. Tentei tirar o anel de Frodo, disse ele. Eu lamento. Eu paguei. Seu olhar desviou-se para os inimigos tombados. Havia pelo menos 20 deitados ali. Eles se foram, os pequenos. Os orcs os amarraram.
Fez uma pausa e seus olhos se fecharam de exaustão. Um momento depois voltou a falar. Adeus, Aragorn. Vai a Minas Tirith e salva meu povo. Eu falhei. Não, disse Aragorn, tomando-lhe a mão e beijando-lhe a fronte. Tu venceste. Poucos ganharam tal vitória. Fique em paz. Minas Tirith não há de cair. Boromir sorriu. Para que lado foram? Frodo estava lá? Perguntou Aragorn. Mas Boromir não voltou a falar. Ai de nós! Exclamou Aragorn. Assim passa o herdeiro de Denethor, senhor da Torre da Guarda. Este é um amargo fim. Agora a comitiva está toda em ruínas. Fui eu que falhei. Vã foi a confiança de Gandalf em mim. O que hei de fazer agora? Boromir incumbiu-me de ir a Minas Tirith, e meu coração assim deseja. Mas onde estão o anel e o portador? Como hei de encontrá-los e salvar a demanda do desastre? Ficou algum tempo de joelhos, curvado pelo choro, ainda segurando a mão de Boromir. Foi assim que Legolas e Gimli o encontraram. Vinham das encostas ocidentais da colina, em silêncio, esgueirando-se pelas árvores como se estivessem caçando. Gimli tinha um machado na mão e Legolas seu longo punhal. Todas as suas flechas haviam sido usadas. Quando entraram na clareira, detiveram-se perplexos, e então pararam por um momento, cabeças baixas de pesar, pois parecia-lhes evidente o que acontecera. Ai de nós, lamentou Legolas, chegando ao lado de Aragorn. Caçamos e matamos muitos orcs nas matas, mas teríamos sido muito mais úteis aqui. Viemos quando vimos a trompa, mas tarde demais do que parece. Receio que tenha sido ferido de morte. Boromir está morto, disse Aragorn. Estou ileso, pois não estava aqui com ele. Tombou defendendo os hobbits enquanto eu estava longe, no topo da colina. Os hobbits! Exclamou Gimli. Mas onde estão eles? Onde está Frodo? Não sei, respondeu Aragorn desanimado. Antes de morrer, Boromir me contou que os orcs os haviam amarrado. Não queria que estivessem mortos. Eu mandei seguir Merry e Pippin, mas não lhe perguntei se Frodo ou Sam estavam com ele. Não até ser tarde demais. Tudo o que fiz hoje deu errado. O que há de se fazer agora? Primeiro temos de cuidar do tombado, disse Legolas. Não podemos deixá-lo jazendo como carniça em meio a estes orcs imundos. Mas temos de ser rápidos, comentou Gimli. Ele não desejaria que nos demorássemos. Temos de seguir os orcs se houver esperança de que algum membro de nossa comitiva seja prisioneiro vivo. Mas não sabemos se o portador do anel está com eles ou não, disse Aragorn. Vamos abandoná-los? Não devemos procurá-lo primeiro? Agora uma decisão maligna está diante de nós. Então façamos primeiro o que temos de fazer, respondeu Legolas. Não temos tempo nem ferramentas para sepultar condignamente o nosso companheiro, nem de erguer um morro tumular sobre ele. Poderíamos empilhar um monte de pedras. O trabalho seria duro e demorado. Não há pedras que possamos usar mais perto da margem, disse Gimli. Então vamos colocá-lo em um barco com suas armas e com as armas de seus inimigos derrotados, concluiu Aragorn. Nós o enviaremos às cataratas de Hauros e o entregaremos ao Anduin. O rio de Gondor, pelo menos, cuidará de que nenhuma criatura maligna desonre seus ossos. Fizeram uma rápida busca nos corpos dos orcs, reunindo em um monte suas armas, seus elmos partidos e seus escudos. Vede, exclamou Aragorn. Aqui encontramos indícios. Separou da pilha de armas cruéis 2 punhais de lâminas em forma de folha, tauxiados de ouro e vermelho, e buscando mais encontrou também as bainhas, negras e incrustadas com pequenas gemas vermelhas. Estes não são instrumentos de orcs, disse ele. Eram levados pelos hobbits. Sem dúvida os orcs os despojaram, mas temiam ficar com os punhais, sabendo o que eram. Obras de Ocidente envolvidas com encantamentos para a desgraça de Mordor. Bem,
Agora, se ainda vivem, nossos amigos estão sem armas. Pegarei este objeto, esperando, além da esperança, poder devolvê-los. E eu, comentou Legolas, pegarei as flechas que conseguir encontrar, pois minha aljava está vazia. Procurou na pilha e no chão em volta, e encontrou não poucas que estavam ilesas, e tinham hastes mais longas que as flechas que os orcs costumavam usar. Examinou-as de perto. Aragorn olhou os mortos e disse: Aqui jazem muitos que não são gente de Mordor. Alguns são do norte, das Montanhas Nevoentas, se é que sei alguma coisa dos orcs e seus tipos. E aqui há outros que me são estranhos. Seu equipamento não combina com os costumes dos orcs. Havia 4 soldados goblins de maior estatura, morenos e de olhos inclinados, de pernas grossas e mãos grandes. Estavam armados com espadas curtas de lâmina larga, não com as costumeiras cimitarras curvas dos orcs, e tinham arcos de teixo, de comprimento e de forma semelhante aos dos homens. Nos escudos traziam uma estranha divisa, uma pequena mão branca no centro de um campo negro. Na frente de seus elmos de ferro estava marcada uma runa, S, feita em algum metal branco. Não vi esses símbolos antes, disse Aragorn. O que significam? S de Sauron, comentou Gimli. Isso é fácil ler. Não, respondeu Legolas. Sauron não usa runas élficas. Nem usa seu nome certo, nem permite que seja escrito ou falado, disse Aragorn. E não usa branco. Os orcs a serviço de Barad-dûr usam o sinal do olho vermelho. Parou pensativo por um momento. Esse é de Saruman, eu creio, disse ele por fim. Há mal sendo tramado em Isengard, e o oeste não está mais a salvo. É como Gandalf temia. Por algum meio o traidor Saruman teve notícias de nossa jornada. Também é provável que saiba da queda de Gandalf. Perseguidores de Moria podem ter escapado da vigilância de Lórien, ou pode ter evitado aquela terra e chegado a Isengard por outras trilhas. Os orcs viajam depressa. Mas Saruman tem muitos modos de receber notícias. Recordais as aves? Bem, não temos tempo para ponderar os enigmas, disse Gimli. Vamos levar Boromir embora. Mas depois disso temos de decifrar os enigmas, se formos escolher o percurso correto, respondeu Aragorn. Talvez não haja escolha correta, comentou Gimli. Tomando então o machado, o anão cortou vários galhos. Amarraram-nos com cordas de arco e estenderam suas capas na armação. Nesse rude féretro, carregaram o corpo de companheiro até a margem, junto com os troféus de sua última batalha que resolveram enviar com ele. Era um percurso curto, mas descobriram que não era tarefa fácil, pois Boromir fora homem tanto alto quanto forte. À beira da água, Aragorn ficou, vigiando o féretro, enquanto Legolas e Gimli voltaram a pé, às pressas, a Parth-Galen. Era 1 milha ou mais de distância e levou algum tempo até voltarem, remando 2 barcos rapidamente ao longo da beira. Há uma estranha história para contar, disse Legolas. Só há 2 barcos na margem. Não podemos encontrar pista do outro. Os orcs estiveram lá? Perguntou Aragorn. Não vimos sinal deles, respondeu Gimli. E os orcs teriam levado ou destruído todos os barcos e as bagagens também. Vou olhar o chão quando chegarmos lá, disse Aragorn. Então deitaram Boromir no meio do barco que o levaria embora. O capuz cinzento e a capa élfica foram dobrados e postos sob sua cabeça. Pentearam seus longos cabelos escuros e arrumaram-nos em seus ombros. O cinto dourado de Lórien reluzia em torno de sua cintura. Seu elmo foi posto ao seu lado e no colo lhe puseram a tromba partida, a bainha e os fragmentos de sua espada. Sob os pés puseram as espadas de seus inimigos. Então, prendendo a proa à popa do outro barco, puseram-no para o meio da água. Remaram tristemente ao longo da margem e, virando-se para o canal de correnteza veloz, passaram pelo gramado verde de Parth-Galen. Os flancos íngremes de tal brandir reluziam. Já era o meio da tarde.
À medida que rumavam para o sul, os vapores de Hauro subiam e bruxuleavam diante deles, uma névoa de ouro. O ímpeto e o trovão das cataratas sacudiam o ar sem vento. Pesarosos, desataram o barco fúnebre. Ali jazia Boromir sossegado, em paz, deslizando no seio da água corrente. A correnteza o levou enquanto retinham o próprio barco com os remos. Ele os ultrapassou flutuando, e lentamente seu barco partiu, reduzindo-se a uma mancha escura diante da luz dourada. E então, de repente, desapareceu. Haldo seguia rugindo, imutável. O rio levara Boromir, filho de Denethor, e ele não foi mais visto em Minas Tirith de pé, como costumava, sobre a Torre Branca pela manhã. Mas em Gondor foi dito por muito tempo, em dias posteriores, que o barco élfico superou a catarata e a lagoa espumante, e o levou o rio abaixo através de Osgiliath, passando pelas muitas fozes do Anduin, para o meio do grande mar, à noite sob as estrelas. Por certo tempo, os três companheiros ficaram em silêncio, seguindo-o com um olhar. Então Aragorn falou. Vão procurá-lo desde a Torre Branca, disse ele. Mas ele não retornará do monte ou do mar. Depois, lentamente, começou a cantar. Por Rohan, sobre o brejo campo, onde longa cresce a grama, o vento oeste vem andando e nas muralhas clama. Que novas do oeste, vento errante, à noite vem me dar? Viste Boromir, o alto, à luz dos astros ou luar? Viu-o passar por 7 rios, por amplas águas passou. Viu-o andar em terras ermas, até que se ocultou. Nas sombras do norte, desde então não vi mais o Senhor. O vento norte ouviu a tromba do filho de Denethor, ó Boromir. Dos altos muros vigiei o oeste. Mas de onde não há gente, dos ermos não vieste. Então Legolas cantou. Da beira-mar voa o vento sul, das pedras, dos morros de areia. Carrega os choros das gaivotas, junto ao portão pranteia. Que novas do sul, ó vento uivante, me trazes ao relento? Onde anda Boromir o belo? Demora-se e lamento. Não me perguntas onde está, há tantos ossos soltos, nas praias brancas, praias negras, sob os céus revoltos. Buscando o mar desceram muitos pelo Anduin, do vento norte pede novas, que o vento traz a mim. Ó Boromir, a trilha ao sul, ao mar, passa na porta, mas com as gaivotas não vieste da cinza praia morta. Então Aragorn continuou a cantar. Do portão dos reis sopra o vento norte, passando a cachoeira, e junto à torre fria soa a trompa altaneira. Que novas do norte, vento possante, me trazes neste dia? Que novas de Boromir, o audaz, há tempos não o via. Clamou sobre a mão rei, muitas armas repeliu. Espada e broquel partidos trouxeram para o rio. A fronte altiva, o rosto belo, o corpo depuseram. E de rauros as cascatas douro no seio o receberam. Ó Boromir, a torre de guarda ao norte sempre mira. A rauros as cascatas douro enquanto o mundo gira. Assim terminaram. Depois deram a volta no barco e o impeliram contra a corrente, com toda a velocidade possível, de volta ao Parth Galen. Deixastes o vento leste para mim, disse Gimli, mas nada direi dele. É assim que deve ser, respondeu Aragorn. Em Minas Tirith suportam vento leste, mas não lhe pedem notícias. Mas agora Boromir partiu em seu caminho e precisamos nos apressar em escolher o nosso. Examinou o gramado verde, rápida, mas meticulosamente, abaixando-se ao chão muitas vezes. Nenhum orc esteve nesse solo, disse ele. No mais, nada pode ser distinguido com certeza. Todas as nossas pegadas estão aqui, cruzando e recruzando-se.
Não consigo dizer se algum hobbit voltou desde que começou a busca por Frodo. Voltou à margem, perto de onde o regato da nascente escorria para o rio. Aqui há algumas pegadas nítidas, comentou ele. Um hobbit vadiou água adentro e voltou, mas não sei dizer quanto tempo faz. Então, como decifras este enigma? Perguntou Gimli. Aragorn não respondeu de pronto, mas retornou ao lugar do acampamento e olhou a bagagem. Faltam 2 mochilas, disse ele, e uma certamente é de Sam. Era bem grande e pesada. Esta é a resposta, então. Frodo partiu de barco e seu serviçal foi com ele. Frodo deve ter voltado enquanto estávamos todos longe. Encontrei Sam subindo a colina e mandei que me seguisse, mas é óbvio que ele não fez isso. Adivinhou os pensamentos do patrão e voltou para cá antes que ele partisse. Frodo não achou fácil deixar Sam para trás. Mas por que ele nos deixaria para trás e sem palavra? Indagou Gimli. Foi um estranho feito. E um bravo feito, disse Aragorn. Sam estava certo, creio. Frodo não queria levar consigo nenhum amigo para a morte em Mordor, mas sabia que ele próprio precisava ir. Depois que nos deixou, aconteceu algo que sobrepujou seu medo e sua dúvida. Quem sabe orcs caçadores o atacaram e ele fugiu, supôs Legolas. Fugiu com certeza, assentiu Aragorn. Mas não dos orcs, creio. Aragorn não disse qual acreditava ser a causa da resolução e da fuga súbita de Frodo. Por muito tempo, manteve em segredo as últimas palavras de Boromir. Bem, pelo menos isto está claro agora, disse Legolas. Frodo não está mais desse lado do rio. Só ele pode ter levado o barco. E Sam está com ele. Só ele teria levado sua mochila. Então nossa escolha, comentou Gimli, é tomar o barco restante e seguir Frodo, ou então seguir os orcs a pé. Há pouca esperança em ambos os casos. Já perdemos horas preciosas. Deixai-me pensar, disse Aragorn. E que eu faça agora a escolha certa e mude a má sina deste dia infeliz. Ficou em silêncio por um momento. Seguirei os orcs, disse ele por fim. Eu teria conduzido Frodo até Mordor e ido com ele até o fim. Mas se agora eu o procurar no ermo, terei de abandonar os cativos ao tormento e à morte. Finalmente meu coração fala com clareza. O destino do portador não está mais em minhas mãos. A comitiva desempenhou seu papel. Porém, nós que restamos não podemos desamparar nossos companheiros enquanto nos restarem forças. Vinde. Agora vamos partir. Deixai para trás tudo de que nós pudermos privar. Avançaremos de dia e de noite. Puxaram para cima o último barco e o carregaram até as árvores. Depositaram embaixo dele os bens de que não precisavam e que não conseguiam carregar consigo. Depois deixaram Parthgalen. A tarde definhava quando voltaram à clareira onde Boromir tombara. Ali captaram a pista dos orcs. Não foi necessária grande habilidade para encontrá-la. Nenhuma outra gente pisoteia assim, disse Legolas. Parece que se deleitam em talhar e abater seres que crescem e que nem estão em seu caminho. Mas ainda assim seguem a grande velocidade, completou Aragorn, e não se cansam. E mais tarde poderemos ser obrigados a encontrar nossa trilha em terreno duro e descoberto. Bem atrás deles, exclamou Gimli. Os anões também conseguem andar depressa e não se cansam antes dos orcs. Mas será uma longa caçada. Eles têm muita vantagem. Sim, disse Aragorn. Todos precisaremos da resistência dos anãos. Mas vinde. Com esperança ou sem esperança, seguiremos a pista de nossos inimigos. E ai deles se nos revelarmos mais velozes. Faremos uma caçada tal que há de ser considerada uma maravilha entre as 3 gentes. Os elfos, os anãos e os homens. Avante, 3 caçadores! Partiu qual cervo, com um salto. Passou correndo por entre as árvores. Conduziu-os sempre em frente, incansável e veloz, pois sua decisão finalmente fora tomada. Deixaram para trás as matas em torno do lago, e escalaram longas encostas escuras de duros contornos diante do céu, já rubro, com o pôr do sol. Veio o anoitecer.
Foram-se para longe, sombras cinzentas em uma terra rochosa.